Bom dia, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Continuo com muita saudade, viu? Como eu falei na primeira videoaula, referente ao terceiro capítulo, a Pro vai dar uma reforçada aqui sobre os fusos horários, para que vocês tenham um melhor entendimento, porque eu tava dando uma lida na apostila, e assim, eu acho que com a explicação vocês vão entender melhor e conseguir realizar as atividades. É super importante que vocês leiam o capítulo 3, para ter um melhor entendimento. Leiam também um resumo que a Pro disponibilizou aí no portal Plural, também que vai ajudá-los, e vejam essa videoaula, ok? Então, antes de falar sobre o fuso horário brasileiro, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o surgimento do fuso horário, qual a importância dele, tá bom? Daí eu passo para o fuso horário do Brasil, que é o que está constando aí na apostila de vocês. Então, vamos entender que o sistema internacional de fuso horário é uma padronização, ou seja, ele é uma padronização que o mundo tem em diferentes horários, em diferentes posições longitudinais. Quando eu falo em posições longitudinais, vocês têm que lembrar e relembrar sobre o meridiano de Greenwich. O que foi o meridiano de Greenwich? Ele é o meridiano onde se divide o hemisfério leste e oeste. Onde ele está localizado? Em Washington, nos Estados Unidos, ok? Então, entendendo que essas posições são a partir do meridiano, então vamos entender que de 0 a 180 a leste, eu tenho posições longitudinais positivas, e de 0 a 180 a oeste, eu tenho posições longitudinais negativas, tá bom? Até o século XIX, a ideia de horas ela era muito regional. Lembra, a gente já falou disso algumas vezes nas aulas. Eles se localizavam e viam o horário através da posição do sol. Era muito comum antigamente se falar assim, o sol do meio-dia, antes do meio-dia, depois do meio-dia, porque eles tinham como referência as posições do sol, né? Mas aí em meados do século XIX, ocorreu uma necessidade de uma padronização. Isso surgiu através de uma companhia de trem britânica, que teve essa intenção de organizar os seus horários por onde elas passavam, né? Por fim, resolveram adotar um horário, então, chamado GMT, que é o quê? Greenwich Mean Time, ou seja, o tempo médio de Greenwich, que seria uma padronização de horários e uma posição longitudinal. Lembrando do que? Longitudinal, desculpa, significa o quê? A partir do meridiano de Greenwich, tá bom? Essa ideia ela foi levada, então, ao Congresso, lá em 1884, em Washington, e onde se estabeleceu essa padronização que hoje nós entendemos, hoje que nós utilizamos, que são esses fusos horários, ok? Então, vamos entender aí mas como que foi essa padronização? Como eles chegaram a esse resultado? Então, vamos entender. A Terra, ela é uma bolota, certo? Uma esfera. Então, vamos entender que a Terra teria 24 faixas longitudinais de 15 graus, tendo por conta aí a referência da linha de Greenwich, não esqueçam isso, ok? Que passa em Londres. Então, ficou estabelecido 24 faixas, assim, 12 faixas a leste, 12 faixas do fuso horário a leste, mais tarde para leste, e 12 faixas a oeste, mais cedo, um fuso horário mais cedo, porque a leste é positivo, aumenta-se 1 hora, e a oeste é negativo, diminui-se 1 hora. Tá dando para entender até aí? E como se chegou a essa conclusão? A Terra é uma esfera, e dentro dessa esfera nós temos aí 360 graus, ok? Uma bolotinha, uma bola. E aí, se nós dividirmos esses 360 graus em 24 faixas, nós vamos ter o quê? O valor de 15 graus de longitude, equivalente a 1 hora, ok? Se vocês pegarem a apostila de vocês, na página 32, onde começa o início do fuso horário, vocês vão ver um planisfério, onde mostra aí o meridiano de Greenwich,
onde mostra para vocês a oeste aí números negativos, a leste ponto positivo. Vale lembrar que o ponto positivo, necessariamente, ele não precisa aparecer. Se vocês virem que não tem um ponto positivo, vocês vão ver o sinalzinho de mais, vocês vão entender que ali é positivo. Agora, em vias de regra, o negativo tem que aparecer. Ok? Então, olhando aqui, ó, esse mapinha, vocês conseguem ver que essas linhas aqui, ó, cor-de-rosas, referente ao meridiano de Greenwich, a partir do meridiano, melhor dizendo, a cada uma dessas linhas, vocês têm aí 15 graus de longitude, tá? Então, a cada 15 graus de longitude a partir do meridiano, significa 1 hora. Vamos repetir. A leste, 1 hora a mais. A oeste, 1 hora a menos. Deu para entender? Então, se a gente fizer 360 dividido por 24 faixas, vocês podem contar as faixas que vocês vão ver que vai dar 24, é igual a 15 graus de longitude. Então, cada fuso horário de 15 graus é igual a 1 hora. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a Pro, tá? Agora sim, nós vamos falar sobre o fuso horário brasileiro. Eu vou seguir aqui junto com a apostila de vocês para que não tenhamos dúvida nenhuma. O meu mapa só tá diferente do de vocês, o que muda só é a cor, mas a explicação é a mesma, ok? Então, vamos entender aí o primeiro fuso horário brasileiro. O primeiro fuso horário brasileiro está aqui, ó. Vamos entender que o primeiro conta aí, ó, 2, 3, 4, 5, tá? Números menores para maiores. Então, o primeiro, ele está localizado onde aqui? Nas ilhas. Então, entendemos aí que esse território do primeiro fuso horário... desculpa, deixa eu arrumar meu mouse aqui. Esse território do primeiro fuso horário, ele está em linhas continentais, não, perdão. Em linhas oceânicas e não continentais. Aqui, ó, ele pega em linhas oceânicas. Então, ele tá aí no meridiano de Greenwich, menos 2 horas. Por que menos 2 horas? Porque ele está o quê? Onde que vocês entendem aí? Por que é menos 2 horas? Vamos lembrar aí? Então, ele está aqui a menos 2 horas porque ele está ao lado oeste, ok? Tudo bem aí? Do meridiano de Greenwich, lembre-se sempre disso. Agora, o segundo fuso horário brasileiro, aí, ó, em tom amarelo, a Pro colocou aqui para vocês. Ele tá aí em 45 graus de longitude e a menos 3 horas. Então, o segundo fuso horário, ele mostra aqui menos 3 horas, ok? E vale lembrar que aqui nós temos o Distrito Federal. Aí se dá o horário de Brasília. Tudo bem até aí? Agora, vamos lá. O meu mouse não tá muito legal, mas a gente continua. Agora, vamos lá pro terceiro fuso horário. Então, o terceiro fuso horário, ele está aí a 60 graus de longitude, menos 4 horas. Tudo bem aqui? Tá dando para entender? Ó, eu vou usar o meu outro mouse aqui, melhorou, tá? E, por último, nós temos aqui, ó, o segundo fuso horário, que mostra o quê? 5 horas a menos. Então, vamos ver se vocês entenderam um pouquinho. A Pro vai perguntar. Se aqui, ó, no Acre, vamos fazer uma continha aí, são 14 horas, que horário seria aqui em Fernando de Noronha? Vamos lembrar que para leste é positivo e para oeste é negativo, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês olhem aí de novo a página 32. Então, se aqui são 14 horas, aqui são 15, 16, Fernando de Noronha, 17. Eu vou contar aqui, 1 hora mais aqui, 1 hora mais aqui, 1 hora mais aqui. Ok? Deu para entender? Agora, eu vou fazer uma outra pergunta aí para vocês, para ver se ficou numa explicação melhor. Vamos supor que aqui em Minas Gerais sejam 10 horas da manhã. E eu quero saber que horário que seria aqui no Mato Grosso. Então, aqui são 10 horas da manhã, que horário seria aqui em Mato Grosso? Então, se a leste é negativo, 10,
aqui eu tenho menos 1 hora. Então, aqui são 9 horas da manhã. Deu para entender? Ah, e uma coisa que a Bruno falou, o segundo fuso horário, ele pega a maior parte do nosso território brasileiro, tá bom? Então, o segundo fuso horário que nós temos aqui, ó, ele abrange a maior parte do nosso território brasileiro, ok? Ah, mas o que isso significa? Significa que aqui nós temos o mesmo horário, aqui nós temos uma redução e aqui uma outra redução. Se for ao contrário, vocês vão aumentar de uma região para outra, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, aí eu coloquei o slide para vocês entenderem o que eu acabei de explicar, ok? E nós vamos falar sobre o horário de verão. Qual é a importância do horário de verão e o porquê ele serve o horário de verão? O horário de verão aqui no Brasil. Vamos entender que o horário de verão, ele foi instituído para o quê? Para que tivéssemos aí uma redução na economia, uma redução de energia, né? Não é só o Brasil que faz parte, que adere a esse horário de verão, nós temos aí em torno de uns 30 países que aderem ao horário de verão, mas isso com o intuito de fazer com que a população tenha uma maior economia de energia. Aqui no Brasil, por exemplo, o maior pico de consumo é das 18h30 às 20h30. Então, é o maior pico de consumo que nós temos aí de energia. E isso aí, então, serve para um controle de redução de energia e também ajuda o aumento do comércio, o aumento da população ir para o comércio, sabe? Por quê? Porque ainda se está claro, é noite, mas está claro, os raios solares estão incidindo ainda o nosso planeta, digamos, melhor dizendo, eles estão aí pegando todo o nosso território brasileiro e isso faz com que as pessoas vão mais em comércios, vão fazer compra à noite, vão em sorveteria, enfim. O horário de verão faz com que as pessoas saiam mais também e isso ajuda no comércio. Aqui no mapinha de vocês, que eu coloquei para vocês aqui, vocês vão ver os relógios que devem ser adiantados 1 hora e o porquê os demais estados isso não acontece. Porque aqui se determina que eles estão muito próximos à linha do Equador. E a linha do Equador é onde se tem a maior parte da incidência solar. Isso faz com que eles entendam que, como eles têm a claridade quase que no ano todo, então eles não teriam essa necessidade de fazer parte desse horário de verão, tá bom? Então aqui estão os estados que fazem parte do horário de verão. Lembrando que em 2019, o nosso novo governante, ele determinou que não teria horário de verão. Então, a gente não teve horário de verão para esse ano, tá? Uma vez que eles entenderam que a população não tá tendo tanta modificação aí, não tá tendo tanto resultado essa economia de energia, ok? Mas vale lembrar que a gente tem que fazer uma grande economia de energia, de água, isso é pro futuro de vocês, como a gente já falou isso em sala de aula, né? A cada vez mais que o ser humano consome, mais recursos naturais e e com isso a gente acaba prejudicando muito mais o planeta. Então, sendo horário de verão ou não, vale a pena, muito a pena a gente ter essa consciência, tá bom? Deu para entender? Eu espero que eu tenha conseguido aí sanar um pouquinho as dúvidas de vocês. Aqui, ó, eu vou pedir a realização das atividades para vocês. Página 33 e 34 da apostilação. 35, desafio. 35, continue aprendendo semana 5 e 6. O que vocês não conseguirem, vocês, por favor, perguntem para a Pro através desse e-mail. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um. Meu coração segue com vocês. Lembrem-se de se cuidar de quem vocês amam. Esse é o momento de cuidar. E cuidar significa amar, tá bom? Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.